Vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de Provérbios. Provérbios 14. Amém, glória a Deus. Provérbios 14 e o versículo 12. Diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim conduz à morte. Amém? Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Amém. Senhor nosso Deus, Pai Celeste, Deus maravilhoso, glorioso e tremendo, te exaltamos, Senhor, te adoramos, Deus, por estarmos reunidos em nome de Jesus, para ouvir a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor, que há de edificar as nossas vidas, nos dá força, alimento espiritual, para continuarmos esta jornada, Deus, nos alegrando no Senhor, nos fortalecendo no Senhor, buscando a Tua vontade, Deus, buscando a alegria do Senhor para as nossas vidas. Bendito seja Deus, abençoa, Senhor, cada vida neste lugar. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, glória a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Aleluia. Amados, esta semana eu me deparei com uma figura na internet que me chamou a atenção. Essa figura é assim: um número escrito no chão. E este número, ele tem dois sentidos. Eu não posso dizer que é o número 6 e também não posso dizer que é o número 9. E duas pessoas, um desenho de duas pessoas, um apontou e falou, é 6. Mas aquele que estava de frente para ele diz, é 9. Então, que número é esse? Os dois estão certos, né? Aquele que estava de um lado e via o número 6 perfeitamente. Não tem como falar com ele, você está errado. Mas aquele que estava de frente dele, olhando aquele número, dizia, é 9. E ele também estava certo. É impossível provar para qualquer um dos dois que eles estão errados. Aquele que dizia que é o número 6 estava certo. E aquele que dizia que é o número 9 estava certo. Mas qual dos dois? O número é um só. Nenhum número representa duas quantidades. Depende de quem escreveu aquele número. Se a pessoa estava do lado do primeiro, ele fez foi o número 6. Se o outro entendeu 9, é o problema dele. O número é 6. E vice-versa. Se alguém quis falar assim, olha, eu tenho 6 animais, não tem como falar que é 9. Né? Por quê? Mas diante da situação, os dois estão certos. Existe uma passagem da palavra de Deus que um homem chegou para Jesus e começou a questionar a Jesus a respeito da lei. Né? Que ele perguntou qual o primeiro mandamento. E Jesus respondeu assim: como está escrito? Como lês tu? E como está escrito?
E ele começou a falar com Jesus, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e o teu próximo como a ti mesmo, né? E ele começou a falar com Jesus, e Jesus falou: vai e fazes isto, você está certo. Então, amados, nós lemos na palavra de Deus que há um caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim conduz à morte. Amados, todo aquele que está fazendo alguma coisa, ele faz porque ele pensa que está certo. Mas agora, ele está certo ou não, isso é um grande problema. Por quê? Porque Deus não tem compromisso com ninguém. Deus não tem compromisso comigo, irmão Mauro, e nem com você. Deus não tem compromisso com ninguém que aqui está. Deus não tem compromisso com ninguém na face da terra. Deus não tem compromisso com ninguém. Ele tem compromisso com a sua palavra. Jesus, ele sempre falava: assim está escrito, não é? A palavra de Deus, amados, ela está escrita num sentido só. É o certo ou é o errado? Deus não é mais ou menos. Deus não aceita mais ou menos. Como a palavra de Deus nos diz em Apocalipse, né? Que aos mornos ele vai vomitar. Oxalá que foras quente ou que foras frio, porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Os mornos para Deus são como vômitos. As pessoas que fazem a obra de Deus de qualquer maneira é pior do que não fazer. A Bíblia diz: maldito aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. Eu tenho, amados, desde que eu me converti, este propósito. Eu não quero que ninguém siga este exemplo, mas para mim, eu acho bom. Eu sou assim: se eu vejo que eu vou chegar atrasado na igreja, eu prefiro não ir ao culto. Sabe por quê, irmão Mauro? Porque pensando desta maneira, eu sempre chego adiantado. Mas se eu aprovo chegar atrasado na igreja, se é melhor ir na igreja do que não ir. Está errado, porque eu sempre vou chegar atrasado. Mas quando você tem um pensamento, não, ou eu chego cedo, ou eu chego na hora, mas atrasado eu não chego. Então a minha luta vai ser constante em chegar sempre cedo na casa de Deus. Chegar a ter um tempo de oração, chegar a poder cumprimentar os irmãos, chegar a poder me alegrar com os irmãos. Para quê? Para que quando eu entrar no louvor e na adoração ao nosso Deus, eu já cumprimentei todo mundo, o máximo de irmãos. Mas as pessoas que chegam atrasadas, irmão Mauro, às vezes até atrapalham um pouco o culto. Tem outros que ainda chegam na pregação, às vezes atrapalha até a pregação. Já vi pregadores parar a pregação porque entra uma turma assim, ó, e ele espera um pouquinho. Aleluia! A palavra de Deus nos diz: maldito aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. Mas as pessoas não, melhor fazer do que não fazer. É a palavra de Deus que diz. E a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem retos. Tudo nós fazemos porque pensamos que estamos certos. Mas, amados, qual é a maneira qual Deus está vendo as nossas vidas? Como nós, qual o nosso propósito em servir a Deus? O que nós pensamos a respeito da palavra de Deus?
Como nós falamos aqui, como nós lemos aqui, né? Que eu me satisfarei com a tua semelhança quando acordar. Quando nós temos esse pensamento, irmão Mauro, nós estamos prontos para passar por todas as lutas, por todos os problemas, por todas as dificuldades, porque o nosso alvo é Cristo Jesus. Amém. A nossa esperança é o céu. Amém. Eu não me converti por causa de bens materiais, eu não me converti por causa de uma boa vida neste mundo, eu me converti na esperança de um dia poder contemplar a face do meu Deus. E eu não posso desagradar ao meu Deus. Eu preciso entender cada dia a palavra de Deus, que ela se discerne espiritualmente. Tem coisa que parece loucura para os homens, mas é isto mesmo a sabedoria de Deus, né? Melhor é estar na casa do Senhor do que em outros lugares mil. Se é melhor, por que eu vou chegar atrasado? Se é melhor, por que eu vou ficar conversando dentro da igreja? Qual que é o meu propósito diante de Deus? Aleluia! Glória a Deus! A palavra de Deus nos diz, lá em Romanos, vamos abrir as nossas Bíblias, em Romanos, no capítulo 11, no versículo 12, onde a palavra, o apóstolo Paulo está mencionando sobre nós considerarmos a Deus, né? A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E conhecer Deus, amados, não é para qualquer um, não. Conhecer Deus tem que buscar. A palavra de Deus nos diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Romanos capítulo 11, no versículo 22, eu estou errado, falei 12, mas é 22. Que diz assim: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus, se permaneceres nesta bondade, porque do contrário, também tu serás cortado. Olha, amados, com Deus não se brinca. Já ouvi pessoas falar assim, que nós não devemos brincar com Deus e nem com o diabo. Não devemos brincar. Mas ele fala assim: se você quiser brincar, então brinca com o diabo, porque você acha segurança em Deus. Mas se você brincar com Deus, em quem você vai achar segurança? Onde você vai achar conforto, segurança, se você brincar com Deus? Amados, se nós brincarmos com Deus, a Bíblia diz que de Deus ninguém se escarnece. A Bíblia diz que torre forte é o nome do Senhor, para ela corre o justo e está seguro. Não devemos brincar nem com um e nem com outro, mas muito menos com Deus, porque quem brincar com Deus está trazendo sobre si grandes maldições. A Bíblia diz que nós devemos considerar a bondade, mas também a severidade de Deus. Por quê? Porque nós examinamos as Escrituras e nós vemos pessoas que fizeram a obra de Deus de qualquer maneira. Nós vemos pessoas que trataram com Deus de qualquer maneira e pagaram um alto preço por isso. A Bíblia nos fala, porque para com Deus não se acha desculpas. A Bíblia nos fala sobre um profeta que Deus mandou para que repreendesse Jeroboão, para que repreendesse os sacerdotes que estavam oferecendo holocaustos sobre o altar, né? E a Bíblia diz que aquele profeta chegou e falou que da tribo de Israel, né, levantaria um homem chamado Josias,
que iria queimar sobre aquele altar os ossos daqueles sacerdotes que estavam praticando aquele holocausto naquela hora. Fala assim: vai se levantar um homem que vai queimar os vossos ossos sobre este altar. E quando Jeroboão ouviu isto, Jeroboão mandou que prendesse aquele profeta. E quando ele estendeu a mão para prender aquele profeta, a Bíblia diz que o braço daquele homem ficou endurecido e ele não conseguia voltar o seu braço. Então aquele homem, quando se viu naquela situação, Jeroboão clamou àquele profeta: ore ao seu Deus para que ele me devolva, ele me restitua o meu braço. E o profeta orou e o braço de Jeroboão voltou ao normal. E a Bíblia diz que Jeroboão ficou tão agradecido que ele falou com aquele profeta: olha, vem à minha casa, para que você possa comer, beber, e depois você vai seguir o seu caminho. E o profeta falou: olha, eu não posso, porque o meu Deus falou que eu deveria passar por este caminho, passar por aqui, seguir à frente e não voltar atrás, e não comer e nem beber neste lugar. Assim Deus me falou. E aquele profeta foi embora. Mas ali havia os filhos de um profeta, de um velho profeta, que ouviu tudo aquilo e chegou e contou para o seu pai. E quando ele contou para o seu pai imediatamente mandou abaldar o jumento e foi atrás daquele profeta. E chamou aquele profeta para comer e beber em sua casa. E aquele profeta falou: olha, eu não posso. O meu Senhor disse que eu deveria seguir caminho reto, seguir sempre à frente, não voltar atrás, não comer, não beber nesse lugar. Mas aquele profeta, velho profeta, falou assim: olha, eu também sou profeta do Senhor como você, e o Senhor falou comigo para vir atrás de você e fazer você retornar, e para que você possa comer e beber. E a Bíblia diz que aquele profeta deu ouvido ao velho profeta, mas aquele profeta estava mentindo. Aquele profeta estava mentindo. E quando ele voltou para a casa daquele profeta e ele estava comendo e bebendo, a palavra do Senhor veio ao profeta velho e mentiroso e falou: porque fostes rebelde, porque não destes ouvido à minha voz, porque não cumpriste a minha voz, eis que apartando de mim um leão vai te encontrar e vai te matar. E assim aconteceu, amados. Por quê? Porque para com Deus não existe desculpas. Deus não tem compromisso com o homem. Deus tem compromisso com a sua palavra. E o nosso Deus é um Deus zeloso. E Ele vai cumprir segundo a sua palavra. A sua palavra está firmada nos céus. A palavra de Deus não está firmada na terra. Ela está firmada nos céus. E conforme a palavra de Deus vai acontecer. A palavra de Deus vai acontecer na minha vida, para o meu bem ou para o meu mal. Ela vai cumprir na sua vida, para o seu bem ou para o seu mal. Então, amados, nós precisamos ter zelo pela palavra de Deus. Nós precisamos, como está escrito, considerar a bondade e a severidade de Deus. Reconhecer que Deus não tem compromisso com a nossa palavra, com a nossa fé, com o que nós queremos, com o que nós pensamos. Amados, Ele é o Senhor, não somos nós. Nós somos servos. E muitas das vezes nós queremos fazer de Deus servos. Queremos que Deus só nos sirva. Ó Senhor, eu quero isto, ó Senhor, faz isto, ó Senhor, eu tenho fé, eu tenho convicção que o Senhor vai fazer isso na minha vida, eu estou esperando isto, eu quero isto. O que se está alicerçando, o que nós estamos alicerçando a nossa fé? Em bens materiais, nesta vida? Aleluia! Mas quando nós entregamos os nossos caminhos ao Senhor, confiamos nele, a Bíblia diz que Ele tudo fará, né?
Ele concederá o desejo do nosso coração. Sabe por quê? Porque o nosso desejo será fazer a vontade de Deus, nos colocar na presença de Deus, cumprir a vontade de Deus. Então Deus vai nos ajudar a fazer a vontade dele, porque essa é a nossa vontade. Aleluia, glória a Deus, bendito seja Deus. O apóstolo Paulo dizia: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Posso tudo, todas as coisas. Ele tinha alegria na palavra de Deus. Sabe por quê, amados? Ele dizia que ele tem prazer tanto em passar dificuldades como a ter fartura, quanto a gozar o bem desta vida como o mal. Sabe por quê? Porque ele via a obra de Deus florescendo na sua vida. Às vezes ele passava uma dificuldade, uma necessidade, uma perseguição, né? Mas de repente ele via almas se convertendo. Ele estava ali na prisão, né? Passando tudo aquilo com Paulo e Silas, estava passando toda aquela dificuldade, amarrado, acorrentado no tronco, né? Padecendo fome, necessidade, sede, açoitado. E de repente ele começou a cantar louvores ao Senhor. Ele começou a adorar a Deus, né? Ele começou a glorificar a Deus. E Paulo e Silas começou a adorar ao Senhor naquela condição. Porque quando ele dizia: posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele não estava falando da boca para fora. Então ele cantava louvores e adorava a Deus, quando de repente Deus começou a agir. E a Bíblia diz que aquele lugar começou a tremer, por causa do louvor de Paulo e Silas. Era apenas 2 homens. E aquele lugar tremeu e todas as cadeias foram soltas, todos os presos foram soltos, estavam livres. E de repente chegou o carcereiro, e quando viu todos os presos soltos, ele imediatamente pegou da sua espada e ia se suicidar. E Paulo falou: olha, não te faças nenhum mal. Não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Estamos todos aqui, ninguém fugiu. Não te faças nenhum mal. Sabe o que é isso, irmão Mauro? Sabe o que é isso, irmão Carlos? É amar os nossos inimigos. Quem não desejaria a morte do carcereiro? Quem de nós, na fraqueza da nossa carne, depois de ser açoitados, de estar ali várias horas ou dias, com fome, com sede, e aquele carcereiro debochando da gente, quem não desejaria a morte dele? Mas Paulo: não te faças nenhum mal, todos aqui estamos. E sabe, de repente, aquele homem entra e se prostra diante de Paulo e fala: o que me é necessário fazer para ser salvo? Ali já começou a alegria de Paulo. Ele já estava alegre, mas de repente a alegria foi multiplicada. E Paulo falou com ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E a Bíblia diz que o carcereiro levou Paulo e Silas para a sua casa, cuidou das suas feridas e foi batizado em nome do Senhor Jesus. E aquela família recebeu o nome do Senhor Jesus. Por isso Paulo tinha alegria, por ver a obra de Deus acontecendo na sua vida. Amados, nós precisamos ver a obra de Deus acontecendo na nossa vida, para que nós possamos nos alegrar no Senhor. Não é alegrar em ver os nossos bens se multiplicando, não é alegrar em ver a nossa saúde se estabelecendo, mas alegrar no Senhor, alegrar na obra de Deus, nas pessoas que vão se converter, nas pessoas que estão se convertendo, no evangelho que está sendo pregado, porque Cristo está às portas.
O evangelho está sendo pregado a toda criatura de qualquer maneira, mas nós, amados, nós estamos querendo a obra de Deus na nossa vida. Nós não queremos que este versículo se cumpra na nossa vida. Há caminhos que ao homem parecem reto, mas o seu fim é a condenação. Imagina, amados, Deus nos livra de pensar que estamos certos e estamos errados. De pensar que é o número 6 e é o 9. Ou de pensar que é o 9, mas é o 6. Aleluia. Glória a Deus. Há caminhos que ao homem parecem retos, mas o seu fim é a condenação. Amados, nós precisamos nos prostrar diante do nosso Deus, buscar a vontade de Deus na nossa vida, examinar as Escrituras, reconhecer que nós precisamos considerar Deus, considerar a bondade e a severidade de Deus, o amor, mas também o zelo de Deus. A Bíblia diz que o nosso Deus é Deus zeloso, e horrendas coisas é cair nas mãos do Deus vivo. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Aleluia. Tiago capítulo 1. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Tiago capítulo 1, o versículo 12. Bendito seja Deus. Aleluia. Grande é o Senhor. Diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Amém. Olha, amados, como é maravilhoso este versículo. Bem-aventurado o homem que suporta a provação. Porque Jesus falou, no mundo passareis por aflições. Então, amados, nós temos que estar preparados. É melhor estar preparado para algo ruim e não acontecer, do que não estar preparado e acontecer. Mas a Bíblia diz, bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. A quem Deus prometeu a coroa da vida eterna? Aqueles que o amam. Aqueles que o amam, que amam a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças. Então, para esses Deus prometeu. É promessa de Deus. Amados, o nosso Deus é zeloso, Ele prometeu, Ele jurou, está escrito, ao que vencer, né? Aleluia, glória a Deus. As pessoas estão esperando alcançar a salvação, levando uma vida de qualquer maneira. Levando uma vida, eu vou aos cultos ao domingo, eu ouço a palavra de Deus, eu sei que no outro dia eu esqueci, mas eu cantei corinhos, eu adorei ao Senhor, eu louvei ao Senhor, domingo que vem eu volto, eu sou servo de Deus, eu faço isso, eu faço aquilo. Há caminhos que ao homem parecem retos, mas o seu fim é a condenação. Pessoas estão fazendo a obra de Deus relaxadamente e por isso recebendo maldição em sua vida. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E em Hebreus capítulo 2, aleluia. Hebreus capítulo 2, versículo 1 a 3. Diz assim: por isso convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos,
para que em tempo algum nos desviemos dela. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor e foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Aleluia! Glória a Deus! Né? Se cada um desses que nós conhecemos, se Moisés foi tratado rigorosamente por Deus, porque Deus mandou ele falar a rocha, e ele feriu a rocha, e Deus falou com ele: você não vai entrar na terra prometida. E a Bíblia diz que ele orou ao Senhor, e Deus falou: basta, não me fale mais nisso. Então agora Moisés não poderia nem mais orar, porque Deus o proibiu de orar a esse respeito. Se nós vimos que Saul, porque Deus mandou destruir todos os amalequitas, mas ele pegou o melhor para ofertar ao Senhor, e por causa disso ele perdeu o reino. Se por causa de como nós mencionamos nesta noite, o profeta que Deus mandou falar, entregar a mensagem e ir caminho reto, não voltar atrás, não comer, não beber naquela terra, e ele assim o fez, se deixou enganar por outro profeta, e por causa disso, um leão foi colocado no seu caminho e o matou. E tantos outros exemplos nós temos na palavra de Deus, de pessoas que fizeram a obra de Deus relaxadamente e por isso pagaram um preço. O apóstolo Paulo diz: você acha que nós vamos escapar? Ele diz assim: pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós? Aleluia, glória a Deus, bendito seja Deus. Amados, precisamos tratar Deus com mais reverência, precisamos tratar Deus com mais amor, com mais dedicação, né? Com mais coração, com mais sinceridade, ter zelo pela obra de Deus, porque Deus é zeloso. Aleluia. Bendito seja Deus. Vamos ficar de pé nesta noite. Muitas coisas poderíamos ainda falar, mas a hora está indo, e que Deus possa nos abençoar para que nós possamos tratar Deus como Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, de todo respeito,